Eu vou fazer um capítulo aqui, que ele é, acho que até introdutório, que é uma crítica importante. Eu comecei a ficar bastante incomodado com a ciência da administração tradicional quando eu comecei a ter desafios colocados por grandes líderes, CEOs e empresários de grandes empresas, onde esses desafios eu não encontrava na ciência da administração, não é nem resposta, porque aí seria muita pretensão, eu não encontrava o início de endereçar um processo reflexivo acerca dos dilemas que essas pessoas traziam para mim. E aí eu falei, poxa, tem alguma coisa errada, porque são dilemas do mundo corporativo, dilemas de um líder que está administrando uma organização, está administrando todo um contexto. E se eu não encontro caminhos, eu não encontro possibilidades de buscar na ciência da administração elementos para esses líderes, há uma certa limitação, quiçá até falência em algumas dimensões da própria ciência da administração para com os dilemas contemporâneos. E de fato foi isso que eu achei, foi isso que me levou inclusive a uma trajetória de desenvolvimento teórico e prático. E qual que é a grande... São várias, mas o ponto basilar da minha crítica é que a ciência da administração é de herança puritana. E o que isso diz muito com a diferença dessa herança para o mundo atual? Para o puritano, o representar tem muito mais valor do que o ser. O que é um ser virtuoso puritano? É alguém que representa de maneira sublime os seus papéis. Seja um papel como presidente de empresa, seja como pai, seja como marido, seja como líder religioso, seja qualquer que seja ele representa de maneira sublime esses papéis. Mas, obviamente, se ele representa esses papéis, tem uma prerrogativa do que ele deveria fazer. Como todo papel, você se vai atuar, você tem aqui quais são as premissas do que você tem que fazer e tal. Ou seja, é quase um sair de si mesmo e virar um personagem na sua existência. E, de fato, o puritano, a virtuosidade é se tornar um personagem no palco das suas existências. Ainda, para o puritano, um virtuoso é um indivíduo que controla os seus desejos, as suas paixões, ou seja, a virtuosidade puritana está, infelizmente, também nesse controle da dimensão estética da filosofia, né, que a gente falou e vai falar. Por que isso é pernicioso para o mundo contemporâneo? Porque é justamente o que a gente está vendo, está vivenciando, está tendo como elementos aí muito claros, é que hoje ninguém mais tolera aquele líder fake, aquele líder plástico, aquela coisa performática da modernidade, do passado, que eram líderes justamente que estavam buscando representar o seu papel e não eram eles estavam lá no palco corporativo. E é muito comum, porque se a gente olhar 10, 20 anos atrás, as organizações eram no teatro, né? Onde as pessoas estavam representando. As pessoas não podiam nem ter o direito a ter prazer, né? Imagina, se eu 20 anos atrás chegasse para o meu chefe, falasse, pô, chefe, eu tô tendo maior prazer em trabalhar aqui, tô me divertindo muito, maior tesão em trabalhar aqui, eu acho que eu ia ser mandado embora por justa causa. Não era permitido ter prazer no trabalho, era uma coisa dissociada, essa é a herança puritana. O trabalho não é um locus de prazer, o trabalho é um locus de sofrimento, até porque prazer, para você ser virtuoso e ter direito a um lugar no céu, você tem que controlar, você tem que estar aqui na sofrência aí da existência representativa, no suor, E o que a gente viu é que isso era insustentável, esses mesmos atores que pareciam perfeitos no papel de pai, de líderes e de maridos, de líderes religiosos, eles cometiam atrocidades na sua mínima possibilidade de existir como eles eram. Por quê? Ou como são, porque tem gente ainda atuando muito mais do que existindo. Porque justamente era a válvula de escape dessas pessoas e criava patologias. Então eram seres... Então quando a gente vê líderes que plasticamente apresentam e começa a adentrar e ver atrocidades cometidas, são pessoas que
que de fato tem problemas psicológicos causados por uma limitação, por um podar da possibilidade de existir. Mas isso para mim hoje é desculpa, porque o mundo nos permite ser o que a gente é. Se você é líder, você tem um espaço de autenticidade até muito maior do que quem não está no topo da organização. Então é uma desculpa esfarrapada a gente falar que a gente não pode ser o que a gente é por conta de forças ou de preceitos sociais. A sociedade está não só tolerando, está gostando, ela está premiando a autenticidade com todas as questões inerentes. Eu brinco que uma pessoa genuína, ela é inerentemente incoerente. A genuinidade e a incoerência andam de mãos dadas, porque se você é genuíno, de fato, você vai se contradizer. Como aquela música do Raul Seixas, eu acho que é um exemplo típico, né? Eu prefiro ser metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Vou desdizer tudo aquilo que eu disse antes. Ou seja, é mais ou menos isso, porque se você está vivendo, você está conectado com elementos que são novos e que mudaram a sua perspectiva de pensar, enxergar o mundo, e se você não for sensível a isso, você está representando o papel, porque se você for sensível, você vai repensar as suas opiniões, as suas maneiras de pensar, de decidir, de atuar. Então, ser genuíno é estar conectado com a realidade de uma maneira verdadeira e, ao mesmo tempo, se permitir a repensar coisas que vão gerar, obviamente, essa incoerência ao longo do tempo. Então, incoerência não é um fator ruim. Incoerência, na verdade, a coerência absoluta é certamente um traço de representação e de falsidade tremenda na existência contemporânea.